Amado irmão e irmã em Cristo, você já parou para pensar que, mesmo nas noites mais silenciosas e escuras, Deus está trabalhando a seu favor? Muitas vezes, nos deitamos preocupados com contas, dívidas e incertezas financeiras, mas a palavra nos garante que o Senhor é o Deus da provisão e que Ele não desampara aqueles que confiam em Ele. Hoje, nesta oração noturna para a multiplicação financeira, vamos nos unir em fé para clamar ao Deus que multiplicou os pães e os peixes, que fez brotar a água da rocha e que prometeu abrir as janelas do céu sobre os seus filhos. Não importa se você está em crise, se as portas parecem fechadas ou se os recursos são poucos, o nosso Deus é especialista em transformar o pouco em muito e em fazer o impossível acontecer. Este é um momento sagrado, em que entregamos nossas finanças nas mãos de Deus e declaramos que Ele é o nosso provedor. Fique comigo até o final desta oração, pois eu creio que esta noite será um divisor de águas na sua vida financeira. Entendendo o propósito de Deus para as finanças, amado irmão e amada irmã em Cristo, quando falamos de finanças e de prosperidade, muitos confundem o verdadeiro propósito de Deus. Há quem pense que buscar a bênção financeira é pecado, ou que o cristão deve viver sempre em escassez e dificuldade. Mas a palavra nos mostra que o nosso Pai Celestial deseja nos abençoar em todas as áreas da vida, inclusive na área material. Em Deuteronômio 8 versículos 18, está escrito: Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Isso significa que a prosperidade não vem apenas do esforço humano, mas da mão de Deus que abençoa o trabalho das nossas mãos. O problema nunca esteve no dinheiro em si, mas no amor ao dinheiro. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e buscamos a sua vontade, Ele mesmo abre portas, traz multiplicação e nos dá sabedoria para administrar cada recurso. A oração noturna é uma chave espiritual poderosa para abrir o coração e colocar diante de Deus não apenas nossos pedidos, mas também nossos agradecimentos. À noite, quando tudo silencia, temos a oportunidade de nos conectar profundamente com o Pai e entregar a Ele as preocupações que carregamos. É nesse momento que a fé se renova e a esperança se fortalece. Pense comigo, quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro e ficou inquieto, preocupado com contas a pagar, dívidas acumuladas ou projetos que parecem distantes? Quantas vezes o sono foi roubado pela ansiedade do amanhã? Mas o Senhor nos convida a descansar em Ele, porque Ele é o nosso provedor. Jesus nos ensinou em Mateus 6 versículos 31-33, portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A promessa é clara: se buscarmos primeiro o reino, as demais coisas, inclusive as financeiras, nos serão acrescentadas. Neste capítulo, quero que você entenda que a multiplicação financeira não é apenas para que você viva com abundância, mas para que também seja um canal de bênção. Deus deseja que os seus filhos prosperem para que possam sustentar suas famílias com dignidade, investir em sonhos e, principalmente, abençoar outras vidas, ajudando quem precisa e financiando a obra do reino. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, saiba que Deus não se esqueceu de você. A escassez pode ser temporária, mas a promessa de Deus é eterna. Ele abre portas onde não existem, Ele cria caminhos no deserto e rios em terras secas. Por isso, antes de dormir, dobre os seus joelhos, apresente a Ele suas necessidades e peça não apenas por recursos, mas por sabedoria para administrar aquilo que Ele colocar em suas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu coloco diante de Ti a minha vida financeira. Tu és o dono do ouro e da prata, e eu creio que tudo vem das Tuas mãos. Peço que o Senhor me dê sabedoria para administrar cada recurso, força para trabalhar e fé para confiar que o Senhor proverá em cada detalhe. Repreendo a ansiedade e declaro que confiarei na Tua provisão. Abre portas, Senhor, e faz com que a multiplicação alcance minha casa, para que eu seja não apenas suprido, mas também um canal de bênção. Em nome de Jesus, amém. Agora, me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero orar por você e pela sua casa de maneira especial. O poder da oração noturna na multiplicação financeira. A oração noturna tem um poder espiritual especial. A Bíblia mostra que muitos milagres e revelações aconteceram durante a noite. Foi de noite que Deus falou com Salomão em sonhos. Foi à noite que Paulo e Silas louvaram na prisão e as portas se abriram. Foi de noite que o anjo livrou Pedro da prisão. A noite não é apenas tempo de descanso, mas também de mover espiritual. Quando você se coloca diante de Deus antes de dormir, entrega a Ele suas preocupações e pede que sua mão poderosa esteja sobre suas finanças, algo sobrenatural acontece.
A paz invade seu coração e, ao mesmo tempo, Deus começa a agir em áreas que você nem imagina. O salmista declarou em Salmo 4 versículos 8, "Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro." A oração noturna para a multiplicação financeira é um ato de confiança. É dizer, Senhor, eu não tenho controle sobre o amanhã, mas eu confio que o Senhor está no comando. Muitas vezes, é no silêncio da noite que o Espírito Santo nos dá ideias criativas, estratégias de trabalho e até mesmo oportunidades de negócios que mudam nossa vida. O inimigo tenta usar a noite como tempo de medo, ansiedade e insônia, mas quando nos posicionamos em oração, a noite se torna um momento de vitória. O próprio Jesus passava noites em oração, buscando direção do Pai para cumprir sua missão. Entenda, multiplicação financeira não é apenas receber mais dinheiro. Multiplicar significa ver o pouco se tornar muito, ver o que parecia insuficiente ser suficiente, e até sobrar. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ele mostrou que não há limites para o poder de Deus. Talvez você olhe para suas finanças hoje e veja apenas escassez, mas quando você entrega ao Senhor o seu pouco, Ele é capaz de transformar em abundância. Assim como a viúva que tinha apenas um pouco de azeite em casa, Deus pode multiplicar o que você tem e fazer com que não falte nada. Por isso, nesta noite, ore com fé. Declare que as dívidas serão pagas, que as portas se abrirão, que ideias criativas surgirão, que promoções no trabalho virão e que a paz reinará em sua vida financeira. Deus é especialista em transformar impossíveis em testemunhos. E Ele quer que você descanse sabendo que já está trabalhando em seu favor. Pai amado, nesta noite eu entrego minhas finanças em Tuas mãos. Sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo quando olho para minha realidade e vejo dificuldades, eu creio que o Senhor pode multiplicar e transformar o pouco em muito. Derrama sobre mim ideias criativas, oportunidades de crescimento e bênçãos inesperadas. Que eu possa viver a abundância que vem do Senhor e ser sempre fiel em devolver-te aquilo que te pertence. Em nome de Jesus, amém. Quebrando maldições financeiras e liberando a multiplicação, querido irmão e querida irmã. Neste capítulo vamos mergulhar em um dos pontos mais delicados e espirituais sobre as finanças. A questão das maldições e bloqueios espirituais que muitas vezes impedem o avanço financeiro. A palavra de Deus nos ensina que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Gálatas 3 versículos 13. Isso significa que, em Cristo, temos autoridade para quebrar todo laço, toda palavra de derrota e toda estagnação que age contra a nossa vida financeira. Muitas vezes, o que parece ser apenas uma dificuldade material é, na verdade, uma prisão espiritual. Pessoas trabalham muito, se esforçam, mas não conseguem ver o fruto de suas mãos. Dinheiro entra, mas sai rapidamente. Projetos começam, mas não prosperam. Negócios são abertos, mas fecham em pouco tempo. Tudo isso pode ser sinal de que há barreiras espirituais impedindo o fluir da bênção. A Bíblia nos mostra que a obediência à palavra abre portas de prosperidade. Em Deuteronômio 28, o Senhor declara bênção sobre os que obedecem. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. Essa promessa é para os filhos e filhas de Deus que se alinham à sua vontade. Por isso, precisamos reconhecer que o primeiro passo para quebrar maldições financeiras é nos rendermos completamente a Cristo. Não basta apenas querer dinheiro, é necessário colocar Deus em primeiro lugar. Jesus nos ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6 versículos 33. Quando colocamos o Senhor no centro, tudo começa a se alinhar. Outro ponto essencial é a importância das palavras. Muitas vezes, a própria pessoa amaldiçoa suas finanças com frases como: eu nunca vou prosperar, meu dinheiro não dá para nada, eu nasci para ser pobre. Essas palavras criam raízes no mundo espiritual e produzem frutos de escassez. Precisamos substituir essas palavras por declarações de fé. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus é o meu provedor e Ele abre as janelas do céu sobre a minha vida. Além disso, existe um princípio bíblico poderoso na fidelidade nos dízimos e ofertas. Malaquias 3 versículos 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Este é um convite divino para experimentar a multiplicação. Hoje, quero que você entenda: em Cristo, você não é escravo de maldições. Você é filho, da promessa, herdeiro, da abundância do Pai.
A multiplicação financeira começa dentro de você, com a renovação da sua mente e a confissão da palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu me coloco em oração. Hoje eu renuncio a toda maldição que tenha sido lançada sobre minha vida financeira. Que toda palavra de derrota, todo bloqueio espiritual e toda obra maligna seja desfeita agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro que sou livre, abençoado e chamado para prosperar. Senhor, abre as janelas do céu sobre mim, faz transbordar a tua provisão e enche os meus celeiros. Que minha vida financeira glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deixe nos comentários de que cidade você está nos assistindo, pois queremos orar pela sua vida financeira de forma especial. Plantando com fé e colhendo em abundância neste capítulo, vamos falar sobre um princípio imutável que rege tanto o mundo físico quanto o espiritual, o princípio da semeadura e colheita. A palavra de Deus é clara em Gálatas 6 versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que fazemos é uma semente. Nossas atitudes, palavras, gestos e, inclusive, nossos recursos financeiros são sementes que lançamos no solo da vida. O que determina a colheita não é apenas o desejo, mas a qualidade e a fé com que semeamos. Muitas pessoas desejam colher prosperidade, mas não estão dispostas a plantar generosidade. Querem receber milagres, mas não semeiam em oração, fidelidade e obediência. A Bíblia nos mostra, em 2 Coríntios 9 versículo 6, que quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura, com abundância também ceifará. Semeadura não é apenas sobre dinheiro, mas também sobre tempo, serviço e amor. No entanto, no campo financeiro, existe uma promessa poderosa. Quando semeamos em obediência e fé, Deus multiplica a nossa sementeira e nos faz transbordar em abundância. O que diferencia a semeadura natural da semeadura espiritual é que, no reino de Deus, a colheita não depende apenas da terra, mas da fé e da fidelidade de quem planta. Quando você entrega uma oferta, por exemplo, não é apenas dinheiro que sai da sua mão, mas uma semente que entra no mundo espiritual. Um exemplo bíblico maravilhoso está em Isaque. Em Gênesis 26, ele plantou em tempo de fome, quando parecia não haver esperança, e colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Isso mostra que o poder da colheita não está nas circunstâncias, mas em Deus que abençoa a semente. No entanto, precisamos compreender que a colheita não é imediata. Assim como no campo, há um tempo entre plantar e colher. Esse tempo é o momento de perseverança e fé. Muitos desistem antes de ver o fruto, e acabam abandonando a promessa. Mas os que permanecem firmes colhem os resultados. Quero te incentivar hoje. Não pare de semear. Se você tem sido fiel, continue. Se ainda não começou, dê o primeiro passo. Lembre-se, a semente nunca é perdida quando é plantada no reino de Deus. Declare sobre a sua vida: eu sou um semeador no reino de Deus, e vou colher em abundância. Nada e ninguém poderá impedir a colheita que o Senhor tem preparado para mim. Pai de amor e fidelidade, eu me coloco diante de Ti como um semeador da Tua obra. Que cada semente que eu tenho plantado, seja em oração, em serviço, em amor ou em recursos financeiros, produza frutos para a glória do Teu nome. Senhor, assim como Isaque colheu 100 vezes mais, eu peço que o Senhor multiplique a minha colheita e faça transbordar a minha vida. Dá-me paciência e perseverança para esperar o tempo certo da colheita. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários: eu sou um semeador fiel, e diga também de qual cidade você está nos assistindo. Vamos orar pela sua colheita abundante.